Vamos continuar nossa aula, nosso caminho aqui pelo mundo empreendedor? Bom, nós falamos na aula anterior sobre o potencial de crescimento, sobre tendências e sobre lucratividade. Vamos pensar em algumas perguntas importantes para você avaliar tudo isso. Estávamos falando também em relação às pesquisas, né? Então você pode fazer, por exemplo, a seguinte pergunta, né? Pesquisar a seguinte informação. Qual foi o comportamento do setor onde você está atuando, onde você quer atuar, né? Onde você se encontra, nos últimos 5 anos? Quando você analisa o comportamento, você consegue, né, observar se a tendência desse setor é de crescimento ou de declínio, né? E se você colocar, é sempre bom que você coloque um tempo razoável. Nós estamos falando aí de 5 anos, 5 anos é aquele prazo médio, um tempo bastante adequado para você ter uma análise real, né, do crescimento ou do declínio desse setor. Então veja, isso você pesquisa aí com concorrentes, né, com pesquisas naqueles sites que a gente falou, né, nessas informações públicas e oficiais que a gente tem sobre a economia desse país. O site do Sebrae também é um site bastante interessante, onde você tem muitas informações, tá? O Portal do Empreendedor, outro site muito interessante. Não se esqueça, olhe sempre o material adicional, o material que você vai ter de apoio do curso. Leia e entre em contato com essas informações que eu estou te sugerindo, com essas dicas que eu estou sugerindo, de livros, de leitura de sites, né, para assistir um determinado filme. Faça a sua parte, TBDC, tire o bumbum da cadeira. O que mais que você pode pensar? Existe alguém que controla esse setor? Essa informação é importante. Alguns setores têm alguns órgãos regulatórios específicos, né? Nós vamos falar aí da área da saúde. Você vai abrir, por exemplo, uma clínica que vai oferecer tratamentos estéticos, por exemplo, tratamentos de pele, né, de dermatologia. Tem toda a questão aí da vigilância sanitária, né, de órgãos regulatórios, porque você pode, com um determinado produto, queimar a pele da pessoa, se usar um determinado laser que queime, né, a pele da pessoa, que produz um dano aí irreversível. Então, existem órgãos regulatórios que você precisa conhecer, saber qual que é a legislação específica, né, o que está sendo dito e colocado como um impedimento para esse setor. Lembra que a gente falou das forças que influenciam, forças externas que influenciam o seu negócio? É disso que eu estou falando nesse momento, né? Quem é que controla esse setor? É o governo? Então é fundamental que você precise saber se existe esse órgão e inclusive se esse órgão investe no setor, né? Pode ser que esse órgão, uma vez que ele esteja interessado em regulamentar, em regular as atividades nesse setor, ele inclusive ofereça condições de investimento, né, para que você possa ter aí um negócio com aquele capital que você fala, que você pensa e fala assim, não tenho dinheiro para esse negócio. Quem sabe esse próprio órgão possa te colocar em contato com um investimento, com um banco de investimento próprio relacionado a esse setor. Porque às vezes a gente tem bancos, né, órgãos específicos que liberam verba, liberam dinheiro para atividades específicas que são de interesse do país, do desenvolvimento do país. Você pode também perguntar outras coisas. Existe alguma coisa que ameace o futuro do setor onde eu estou inserido, onde eu quero me inserir? Ou existe alguma oportunidade específica para esse setor, né? Pesquise ameaças e oportunidades. Por exemplo, internet, livros digitais, né? Isso são uma ameaça para a indústria do papel? Nós vamos perder os livros? Vamos queimar os livros agora, jogar fora? Será que eles não vão ter mais utilidades? Eles são de verdade uma ameaça, né? A internet e os livros digitais? Avalie isso, né? É uma pesquisa que você pode fazer. E a gente já sabe a resposta, a gente já sabe que não, né? Talvez a gente tenha até uma diminuição, mas a gente não vai poder acabar com esse tipo de acervo, né? Até porque, eu vou te colocar uma condição bem simples, é que eu tenho certeza que acontece com você. Quantas vezes você precisa fazer um trabalho, uma pesquisa, acabar, encerrar um material e naquele momento o seu computador pifa? O portal da faculdade não abre? Você não fica maluco? Então, a gente não vai conseguir acabar com livros. Porque imagina que de repente aconteça aí um problema num determinado site de busca de pesquisa, né, onde você queira lá adquirir uma determinada informação, você não vai ter mais outro local para pesquisar? Então, essas unidades que não são as virtuais, né, mas que são essas realidades materiais, desculpa, essas unidades que são materiais e que são reais, elas vão continuar sempre existindo. Quer ver um outro exemplo? Agências de viagem.
As agências de viagem acabaram porque as empresas começaram a vender passagens aéreas, pacotes aéreos pela internet? Não. Por quê? Porque tem muito cliente que nem gosta da tecnologia, que não quer comprar passagem pelo computador. Fala, não, isso é tão impessoal, é a minha viagem. Eu vou fazer uma viagem com a minha esposa de lua de mel, eu quero conversar com alguém. Quero alguém que me conte sobre aquele destino, que me mostre vídeos, né, que me fale das impressões, alguém inclusive que já tenha ido para aquele lugar. Então, a agência de viagem não vai acabar nunca. Diminuiu, a quantidade diminuiu, mas elas direcionaram, né, focaram em questões específicas. Talvez a gente não tenha mais tantas agências de viagem vendendo passagens. Que passagem é a coisa mais fácil da gente comprar na internet, isso é bem fácil. Mas montar uma viagem toda, falar assim, quero passar 30 dias na Europa com a minha esposa. Vou visitar 10 países. Já pensou como é difícil organizar uma viagem dessas? O tempo que isso vai demandar? O conhecimento em línguas que você vai ter, porque você vai ter que acessar às vezes outros sites de outros países para ter determinadas informações de horários de voos, de horários de trem, de passeios, programas que você quer frequentar nesses outros países. Muito mais fácil ir para um agente de viagem e falar, me apresenta aí o programa da minha viagem. E ele vai perder esse tempo por você. Então não vai acabar nunca, né? Então você tem que fazer esse estudo. Existe ameaça, existe oportunidade, as agências perceberam as oportunidades que elas tinham. Nichos específicos, né? Agências, por exemplo, que cuidam de viagens para públicos específicos, para singles, pessoas que querem viajar sozinhas. Agências específicas que cuidam de viagens para grandes executivos e que querem tudo pronto. Às vezes ele não quer nem que a secretária dele perca tempo, que é para atendê-lo para criar a viagem dele. Não, ele quer a secretária lá do lado, anotando as informações, digitando as coisas, participando das reuniões, né, e anotando essas informações. Então as agências foram buscando aí, procurando os nichos, verificando as oportunidades. Existiam ameaças, mas elas foram buscar as oportunidades. Para compreender as tendências todas, né? Puxa, as agências estão virando virtuais, a passagem vai ser vendida virtualmente, o livro vai poder ser lido na internet. Você tem que fazer o quê? Você tem que ficar atento às notícias. Esteja atento às notícias. Lembra que falamos sobre a fábrica de sacolinhas plásticas? Se esse cara não ficar atento e produzir uma quantidade, ter um estoque imenso de sacolinhas plásticas e já não estiver começando a pensar em outras possibilidades de negócio, esse cara fecha. Então ele tem que estar atento. Quais são as notícias do setor, né? Quais são os lançamentos dos concorrentes? Tem uma série de fábricas aí que produzem sacolinhas plásticas. O que é que eles estão fazendo, né? Fique antenado, mas tudo isso tem que ser muito rápido, as suas mudanças têm que ser rápidas. Porque você tem que identificar as mudanças do dia a dia e promover essas mudanças dentro do seu negócio. Cuidado para não perder o timing, lembra? O tempo da sua ideia. Porque às vezes você tem a ideia, você enxerga o mercado, vê quais são lá as tendências, não aplica rapidamente e quando você vai perceber, o mercado já está tomado pela sua concorrência, né? Vá para convenções, para feiras, para eventos específicos do seu setor. Você quer trabalhar lá no setor de viagens, né? Ter uma empresa, uma agência de viagem, tem que ir para as feiras, para os congressos de turismo, né? Frequentar aí as exposições dessa área, as ABAVs da vida que a gente chama, que são os eventos organizados pela Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. Tem que frequentar. Como é que você vai saber quais são as tendências, né? O que eles estão pensando, como é que está sendo o crescimento desse setor? Compare o seu setor aqui no país com o mesmo setor em países mais desenvolvidos. Você tem que nivelar sempre por cima. Não olha não o que os outros, né, com um nível de desenvolvimento menor estão fazendo. O seu negócio precisa crescer, então você tem que olhar quem está além, quem está já num outro patamar de desenvolvimento, quem está num outro momento. Porque é lá que você vai chegar. Eles já estão atendendo clientes que lá nesses países mais desenvolvidos já tem uma outra percepção daquele negócio, daquela área, né? Tem uma outra exigência em relação àquele produto, àquele seu serviço. Mas os clientes aqui vão chegar lá também. É tudo uma questão de tempo. A gente não pode se comparar com esses que são mais desenvolvidos, porque a nossa história em termos de desenvolvimento é menor. Então não pode comparar.
Você não pode falar assim, e o Brasil é um país, né, que ainda não tem desenvolvimento, porque nós, culturalmente, a gente não quer saber de nada, porque o cliente aqui não tem interesse por nada, o nosso cliente não reclama, a gente não está, né, com essa cultura. E falar isso em relação à Itália, em relação à Alemanha, eles estão ano-luz, né, trabalhando com desenvolvimento, com atendimento, com oferta de excelência, de qualidade para o cliente, mas nós vamos chegar lá. É isso que você tem que pensar, nós vamos chegar lá. Lembra de um dado que eu te falei? 70% das pessoas no mundo, dos consumidores, eles deixam de comprar de uma empresa que não é responsável. E eu te falei o dado no Brasil, lembra? No Brasil, 30%. Apesar de nós sermos um país pouco desenvolvido em relação à responsabilidade social e ambiental, olha a quantidade de pessoas. Já é metade das pessoas, né, se a gente comparar aí com um país em desenvolvimento. Metade do dado deles. E em pouquíssimo tempo. Se você pensar lá num país como a Alemanha em relação à responsabilidade social e ambiental, eles têm lá no mínimo desde a década de 50 eles estão fazendo isso. Eles estão com 70% dos consumidores deixando de comprar de empresas não responsáveis. Brasil, responsabilidade social e ambiental, a gente tem bem mesmo aí de uns 10 anos para cá. Então são no mínimo 40 anos de diferença e nós já estamos com metade dos nossos consumidores, metade, né, em relação à porcentagem deles, dos nossos consumidores deixando de comprar. Então você tem que ficar atento a essas mudanças, né? Comparar o seu setor também com outros setores, porque você pode ver a evolução aonde o seu negócio pode chegar. Esteja inserido nas redes sociais, de novo a questão do networking, né? De conversar com as pessoas, de estar em contato com o cliente. Às vezes você não vai ter condição de fazer corpo a corpo assim, de ir na rua, né? Falar com as pessoas, mas você pode fazer dessa maneira aí, esse contato nas redes sociais. Converse com os seus clientes, né? Sempre que possível, converse com os seus clientes. Vamos falar aí sobre a lucratividade, né? Você precisa saber que fatores contribuem para a lucratividade nesse setor onde você está inserido, né? Tem que identificar se o setor está crescendo e se vale a pena você investir nesse setor. Então, a questão que você tem que procurar em relação a responder, né? Procurar responder em relação à lucratividade com as suas pesquisas. Então, a questão que você precisa responder através das suas pesquisas com relação à lucratividade é como as empresas do setor costumam ganhar mais dinheiro. O que é que os concorrentes estão fazendo para ganhar mais dinheiro, né? Quais são os canais de distribuição? Porque às vezes pode ser aí através do canal de distribuição. Dentro de um processo, uma forma de disponibilizar um produto ou um serviço para ser utilizado, para ser consumido, pode ser a forma que eles utilizem para ganhar mais dinheiro. E aí você tem que pensar em como é que vai ser a sua, né? Como é que vai ser essa sua forma de distribuição? Quais são as maneiras mais comuns, né, que os negócios nesse setor, que as empresas, que os concorrentes nesse setor aí onde você vai estar inserido, né, quais são as maneiras mais comuns que eles usam para levar os produtos ou serviços até o público-alvo? Esses canais são exclusivos desse setor? Somente esse setor utiliza aí? Quais são esses canais e se eles são privilégio desse tipo de setor? Será que tem um novo canal que consiga fazer você chegar próximo do seu cliente, né? Quais são os canais aí de distribuição que você pode ter? Você pode ter vendas online hoje em dia, né? Como é que os outros estão fazendo? Você pode entregar, você pode fazer uma venda aí, você pode contratar promotores de venda para bater de porta em porta, né? Você pode vender através de anúncios, né, dentro de mídias aí, de outros, de revista, de jornal, de televisão, enfim, tantas formas, né? Tem tanta tecnologia na própria internet para você, que vai oferecer um canal que os seus concorrentes ainda não exploraram. Será que está todo mundo vendendo os seus produtos, os seus serviços através da internet? E que é um canal de distribuição rapidíssimo, você concorda? Basta um clique e você sabe aonde tem aquele produto, quais são as especificidades do produto, as qualidades, quais são até os defeitos daquele produto. O cliente hoje ele entra naquele Reclame Aqui e descobre tudo o que você não contou sobre o seu negócio. Então olha como o canal de distribuição é importante, como é importante você estar inserido, né, nesse canal que, estou falando aí na questão da internet, que é um canal moderno de distribuição, né? Você está totalmente antenado. O cliente está saindo muito pouco de casa, por inúmeras questões, para ganhar tempo, por uma questão de segurança. A gente está deixando até um pouco de ir, por exemplo, para restaurantes, por uma questão de segurança.
né? A gente está comendo tudo em casa, pedindo. Antes a gente tinha o quê para entrega em casa? A pizza, né? A gente tinha pizza. Agora você concorda que você come qualquer coisa? Você pode comer caviar, a comida mais badalada, o restaurante mais badalado pode ser entregue na sua casa. Você pode contratar o chefe para ir na sua casa preparar o jantar para os seus amigos. Você contrata lá o chefe de um restaurante renomado e ele vai e prepara uma refeição dentro da sua casa. Então olha quantos canais novos, né, de distribuição. Né? Isso tudo requer de você um conhecimento técnico, né, um capital intelectual em relação a esse seu negócio. Vamos falar um pouquinho da análise da concorrência. A gente já falou algumas coisas sobre a nossa concorrência, sobre a concorrência que você pode ter lá no seu negócio, mas a gente precisa entender que a concorrência, saber entender a concorrência, vai ajudar, vou reforçar isso, acho que a gente já até comentou, isso vai reforçar você definir a sua posição no mercado. Se você souber quem mais está vendendo a mesma coisa que você, como ele está vendendo, o que este produto que ele vende, que é similar ao seu, tem de diferente, porque não tem totalmente igual. No mínimo, o produto em si ele pode ser igual, hein? Mas quem está trabalhando na sua empresa e na outra empresa, você concorda que são outras pessoas? Alguma coisa tem de diferente, a gestão é outra, né? A visão, os valores que são impressos para aquele negócio são outros, porque os seus valores são os valores do seu negócio. Os valores da empresa onde você trabalha são os valores da empresa onde você trabalha e não os mesmos valores da empresa do concorrente. Ah, são os mesmos valores. Garanto para você que são aplicados de maneira diferente porque pessoas são únicas. As pessoas que trabalham numa empresa são daquela empresa. O produto você pode fazer igualzinho, comprar o mesmo maquinário, produzir da mesma cor, formato, tamanho, com o mesmo preço. Legal. Como você leva esse produto, como você convence o seu cliente, isso é uma coisa totalmente pessoal, depende dos profissionais que você tem. Né? Muito do sucesso do seu negócio depende das pessoas que estão trabalhando lá. Isso é único, então você tem que conhecer os seus concorrentes, entender o seu concorrente. Até porque ele pode de verdade ser uma ameaça para o seu negócio, você concorda? Né? Ele efetivamente pode ser uma ameaça. Ou mais, se você entendê-lo, se você compreendê-lo, se você estudá-lo, essa provável ameaça, né, pode levar você a descobrir uma nova oportunidade dentro do seu negócio. Então ele pode ser uma escada para o seu sucesso. Você olhar o que ele está fazendo de errado, quais são as fraquezas desse seu concorrente, né, você analisando, você pode ter um sucesso, você pode fazer diferente, seguir um caminho diferente, né, trilhar um caminho novo, só seu, que te destaque aí. De um setor, às vezes, que está totalmente concorrido e cansativo e esgotado. Quem é seu concorrente? Concorrente é a empresa que resolve o mesmo problema que você. Ela oferece remédio para a mesma dor que você oferece. Ou satisfaz a mesma necessidade de um cliente. Mas eu vou mais além. Eu vou te dizer uma coisa. Concorrente é qualquer um com quem o cliente te compara. Lembra da história que eu te falei da padaria? Eu vou na padaria e recebo um atendimento excelente. A menina da padaria tem pouca instrução, a padaria não tem uma grande tecnologia e é um produto extremamente barato. Vou lá comprar pão. E aí eu vou aqui para o banco, onde eu gasto quase todo o meu dinheiro. Vocês concordam que a maioria do nosso dinheiro vai para o banco? É lá onde eu gasto a maior parte do meu dinheiro. E eles me oferecem um serviço ruim. Não tem nem caneta para eu fazer o depósito, preencher o depósito. Aliás, não tem nem um envelope para eu fazer o depósito. A máquina, que é uma tecnologia fantástica e cara, aquele caixa eletrônico, nunca está funcionando. Eu comparo o banco com a padaria. A padaria vira concorrente do banco, porque ela me atende dentro das minhas necessidades de uma maneira melhor do que aquele banco que tem conhecimento, tecnologia, dinheiro, investimento, né, pesquisas, pessoal capacitado. A menina que vai me atender ali perto dos caixas eletrônicos, ela é uma universitária como você, bem diferente do que a moça que vai me atender na padaria, que provavelmente não tem o primário completo. E ainda assim eu sou melhor atendida aqui. Então eu comparo. Então o concorrente, né, de verdade, é a empresa que resolve o mesmo problema que você, que atende o cliente numa mesma necessidade. Mas cuidado, porque o cliente hoje em dia te compara com todo mundo. Qualquer um que atenda seu cliente é alguém para ele te comparar, né? É uma forma dele te comparar. Então, pense na sua concorrência direta, mas pense também nessa concorrência indireta. O cara da farmácia, você tem a hamburgueria.
mas o cara da farmácia é seu concorrente, o cara da padaria é seu concorrente, o cara que vende seu carro é concorrente, porque todos eles te atendem a alguma necessidade, agem de alguma maneira específica, que faz você ficar satisfeito ou não. O que você faz para identificar os seus concorrentes? Vá nas feiras, nos eventos específicos, você vai encontrar lá todo mundo que faz a mesma coisa que você, concorda? Que eles também vão lá pesquisar informações sobre o setor? Então, lugar fantástico para encontrar essas pessoas. Pesquise na internet, nas revistas, nos jornais, né, as propagandas todas. Converse até com os concorrentes. Converse com os clientes. Né? Converse com fornecedores, converse com consultores de área. Converse com advogados, converse com contadores que atendem as empresas e podem te dar tantas informações importantes. Entenda os seus concorrentes diretos, os seus concorrentes indiretos, como eu falei, e os concorrentes aí que são os concorrentes futuros, que podem vir a ser seus concorrentes. Quem são concorrentes diretos? Aqueles, né, que vendem produtos ou serviços similares ao que você vende, atuam exatamente no mesmo negócio. Quem são os indiretos? Os que vendem produtos ou serviços diferentes, mas que satisfazem necessidades ou oferecem benefícios, mesmo benefícios que o seu. Estou falando do banco da padaria, o que é que eles oferecem em comum? Atendimento. A padaria me vende pão, o banco cuida do meu dinheiro, mas em comum eles têm um atendimento que eles me prestam. Um me atende bem, o outro me atende mal. Né? E analise dentro da sua concorrência, é importante analisar quais são os fatores críticos do seu setor. Uma vez que você analisa a concorrência, o que é crítico? Quais são as atividades básicas para você competir nesse setor? Quais são as características principais que os clientes observam nesse produto ou nesse serviço? E o que é que impacta na satisfação do consumidor? Atenção porque eu vou falar. Conhecer muito bem esses fatores críticos pode gerar uma vantagem competitiva, pode fazer com que a sua empresa se destaque. Para determinar os fatores críticos, né, de sucesso, pense nas seguintes questões. Como seus clientes potenciais, seus clientes atuais, percebem ou avaliam os seus concorrentes? Né? Por isso que você tem que conversar com o seu cliente. Ou com um cliente que é do outro. Como é que ele avalia o outro? Qual fator parece ser mais importante para o cliente que adquire esse produto ou esse serviço? Como é que os concorrentes estão disputando o mercado? Através de preço, qualidade, atendimento, localização, conveniências. Lembra que a gente falou aqui? A questão das conveniências aqui para quem vai para esse salão. Estacionamento, segurança, refeições. Né? Então, avaliem, né, essa questão aí da concorrência em relação aos seus clientes. Os concorrentes consideram como... o que os concorrentes consideram como fator único sobre o seu produto e seu serviço? O que é que eles consideram? Como é que eles se diferenciam dos demais? Lembra que eu falei? Você pode fazer exatamente o mesmo produto com a mesma tecnologia, mas alguma coisa tem de diferente. Então tem que analisar isso. Para encerrar, é preciso saber como o cliente valoriza esses fatores todos, né? E fazer a pergunta-chave para encontrar os fatores críticos de sucesso. Na próxima aula, nós continuamos. Até lá!